Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus queridos, nós entendemos que o clamor, ele vai produzir libertação na vida daquele que clama. Quando o homem passa a clamar a Deus, o homem está declarando a Deus: Senhor, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é superior à minha situação, o Senhor não perdeu o controle da minha situação, o Senhor, louvado seja Deus, atende o clamor, louvado seja Deus daquele que se arrepende. Então, meus queridos, quando nós clamamos, a gente tem a plena certeza e a convicção que o Senhor vai nos ouvir e que este clamor vai produzir a libertação e vai produzir um endireitamento das nossas veredas. Amém? Aí temos aqui a segunda divisão, a segunda classe dessas pessoas, que está no versículo 10. Mas antes eu quero ler o versículo 8, que complementa, a primeira classe, que diz assim: rendam graças ao Senhor com sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. No versículo 5 a gente não leu que eles eram famintos e sedentos? Agora Deus está dizendo: louvado seja Deus, pois se dessedentou a alma sequiosa, ou seja, aquele que estava faminto, Deus supriu, aleluia, e fartou de bens a alma faminta, ou seja, aquele que tinha necessidade, o próprio Deus supriu, e a alma já não passaria, louvado seja Deus, a estar mais sedenta ou faminta, mas a alma estaria agora saciada pela glória de Deus. Então quem tem a presença do Senhor, irmãos, está saciado, está preenchido, tem alegria de fazer a obra. Quem tem a presença do Senhor, louvado seja Deus, todos os dias vai querer estar na casa do Senhor. Quem tem a presença do Senhor não vai dar desculpa para adorar a Deus. Quem tem a presença do Senhor não vai selecionar pessoas, não. Quem tem a presença de Deus vai adorar a Deus, independente das pessoas que estão ao seu redor, porque a igreja do Senhor, ela precisa entender, igreja, louvado seja Deus, é um local de tratamento, louvado seja Deus, para levantar soldados prontos para a guerra. Então, se vem pessoas doentes, elas precisam se tratar, precisam se preparar, precisam se revestir da armadura de Deus. Para quê? Para se tornar um bom combate, para combater o bom combate, até encerrar a carreira deles aqui na terra, mas a fé ser mantida no Senhor, meus queridos. Então o clamor, louvado seja Deus, vai despertar um sentimento, louvado seja Deus, verdadeiro, no nosso coração para com Deus e para com a igreja. Eu preciso ser verdadeiro nos meus sentimentos, meus queridos irmãos. Eu preciso entender que a luta não é contra a carne, a luta não é contra o sangue. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu, ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos aqui, louvado seja Deus, dentro de um hospital, cujo médico é o médico dos médicos e ele é Jesus. Ele trata as feridas, tira os carrapichos, trata a alma, trata o homem e prepara o homem para a grande seara, aleluia. Entenda isso. Você é um soldado de Cristo. Então, se você é soldado, se levanta, labacandarabassúria, se levanta aí, louvado seja Deus, desse leito, começa a clamar, começa a interceder, porque quem vai cuidar da tua vida é o Senhor, quem vai colocar o sentimento verdadeiro dentro do teu coração é o Senhor. Mas Pai, eu não consigo perdoar, é porque você ainda está doente. Senhor, eu não consigo conviver com tal irmão, é porque eu ainda estou doente e eu preciso reconhecer isso. Se eu reconhecer, eu vou colocar diante do Senhor, louvado seja Deus, essas minhas lamúrias, essas minhas queixas, essas minhas limitações, louvado seja Deus, e vou dizer para o Senhor: Pai, eu não consigo perdoar, Senhor, eu não consigo conviver ao lado de A, de B, de C, Senhor, eu não consigo enxergar Deus na vida do meu irmão. Louvado seja Deus. Quando você depositar isso no altar do Senhor, o Senhor vai começar a te tratar, Ele vai começar a entrar lá no teu mais profundo, louvado seja Deus, e a
a palavra dele, louvado seja Deus, é como um martelo que esmiuça a penha. Ou seja, irmão, coração endurecido, é Deus que vai trocar esse coração endurecido e vai colocar um coração de carne, vai colocar um coração, louvado seja Deus, é vulnerável ali ao toque do Senhor, vai colocar um coração sensível ao amor do Senhor, ainda que me doa, mas o Senhor vai tratar, ainda que eu comece a gritar, espernear, mas o Senhor vai dizer para você assim: eu estou do teu lado, eu quero te tratar. Chega de dizer assim: não, eu sou assim e eu só vou mudar quando Deus quiser. Irmão, Deus já quer que você mude, Deus já quer que você se transforme. Sabe por quê? Porque nós não temos mais tempo aí. Não prolongue você este processo. O homem, louvado seja Deus, ele tem um problema muito grande dentro de si. Ele acha, louvado seja o nome do Senhor, que ele não é capaz. Eu quero dizer, você é capaz de colocar diante do altar do Senhor aquilo que tu não consegue, porque aquilo que tu não consegue, Deus vai fazer por você. Então se levanta, em nome de Jesus, se levanta, aleluia. Você é um soldado e o soldado não pode estar caído, o soldado não pode estar manco, louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque o soldado, louvado seja Deus, se ele encontrar outro ferido no meio do caminho, ele não vai poder deixá-lo lá. É por isso que a igreja está clamando, o mundo está lá como soldado ferido, caído, e a igreja, louvado seja Deus, é aquele soldado com a armadura de Deus, que vai pegar aquele que está caído, vai colocar nos ombros e vai levar para ser curado. Então o meu clamor, o teu clamor está pegando aquele que está doente e está levando a presença do Altíssimo. Meu querido irmão, entende essa verdade hoje no teu coração. Aleluia. Entende essa verdade no teu coração, meu irmão, em nome de Jesus. Jesus te chamou para gerar, Jesus colocou uma identidade espiritual sobre você. Não deixe de gerar, não permaneça em uma identidade falsa, não permaneça como esses errantes no deserto, sem direção, sem rumo, porque Jesus, ele é o caminho, Jesus, ele é a verdade, e Jesus, ele é a vida. Está caído? Louvado seja Deus, clame ao Senhor. Está no fundo do poço? Clame ao Senhor, ele vai te ouvir, ele vai enviar o socorro, e tu vai ver a gloriosa manifestação do Criador. Amém? Vamos voltar aqui à palavra. Aí nós vamos enxergar, meus queridos, uma segunda classe de pessoas, a partir aqui do versículo 10, que diz assim: os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflições e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho dos ímpios, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Irmãos, nós aqui estamos falando agora das pessoas que foram aprisionadas porque se rebelaram contra o Senhor. A primeira classe foi aqueles que andaram errantes no deserto, aqueles que não encontravam uma cidade para habitar, aqueles que estavam famintos e sedentos, que estavam com uma alma desfalecida. Agora nós estamos enxergando a segunda classe de pessoas, aqueles que se rebelaram, que foram aprisionados porque se rebelaram contra a palavra de Deus, que passaram a viver presos em aflições e em ferros, que passaram, louvado seja Deus, a não ter mais a sensibilidade do Senhor, que passaram, louvado seja Deus, a ser contrário ao que a palavra de Deus diz. E aí, meus queridos, a rebeldia, ela tem grandes consequências. A rebeldia, ela vai gerar um sentimento de abandono. Quando nós nos rebelamos, louvado seja Deus, contra Deus, nós nos sentimos o quê? Abandonados. Por quê? Porque desprezamos o conselho do Altíssimo. Irmãos, olha o que diz lá em Romanos. Eu quero ler com você. Abra aí, você da sua casa.
Eu espero que você esteja aí neste momento com a tua família, ouvindo essa breve reflexão. Louvado seja Deus. Não só essa que eu estou ministrando, mas todas as reflexões. Pastor Araújo tem se empenhado, louvado seja Deus, em transmitir a mensagem do Senhor, palavras do trono de Deus, irmãos. Então não vamos negligenciar, vamos continuar clamando, fazendo o nosso culto no lar. Louvado seja Deus, para que em breve nós possamos retornar a cultuar o Senhor na igreja, mas de uma forma diferente. Aleluia. Romanos capítulo 1, o versículo 21 vai dizer bem assim: porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Olha aqui, irmãos, tendo conhecimento de Deus, mas não glorificavam como Deus. Olha o que Salmos 107, que nós acabamos de ler, está nos dizendo. Louvado seja Deus. Versículo 11. Por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. Essas pessoas se rebelaram contra a palavra de Deus, passaram a viver uma vida, louvado seja Deus, sem limite, desprezando o conselho do Criador, desprezando o conselho daquele que pode todas as coisas. E aqui nós vamos enxergar em Romanos capítulo 1, versículo 26, louvado seja Deus, 21, que diz assim: porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulo em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Ou seja, irmãos, se rebelaram contra o Senhor. Aí, o versículo 26, a parte A, vai dizer bem assim: por causa disso os entregou Deus às paixões infames. Então, por causa destas coisas, o Senhor os entregou. Se o Senhor os entregou, o Senhor os abandonou. O mundo, louvado seja Deus, pelos seus próprios pecados e por não glorificarem a Deus, se rebelaram contra a palavra de Deus. Então eles, louvado seja Deus, se afastaram do Senhor, eles abandonaram, louvado seja Deus, o Senhor, e o Senhor os entregou, ou seja, o Senhor os abandonou. Aleluia! Então, quando nós nos rebelamos, quando nós somos contrários à palavra de Deus, quando eu não aceito a doutrina da palavra de Deus, eu não estou aqui falando de doutrina de homens, não, porque o que nós estamos enxergando aí é muita religiosidade, é pessoas, louvado seja Deus, que estão vendo muito o exterior e não estão cuidando do interno. Por fora são pessoas maravilhosas, mas por dentro são sepulcros caiados, louvado seja Deus, transparece uma santidade que não há. Santidade é o interior exteriorizado. Santidade, louvado seja Deus, é quando o fruto do interior, ele gera alguma coisa no exterior. Então, quando nós clamamos o Senhor por aquele que está abandonado, porque Deus nos entregou ao seu próprio pecado, nós estamos, louvado seja Deus, gerando frutos. Então nós estamos, louvado seja Deus, manifestando a santidade do Senhor. Então eu não posso me rebelar contra Deus. Se eu me rebelo contra Deus, louvado seja o nome do Senhor, eu estarei preso em aflição e em ferros. Eu estarei com a minha vida amarrada. Deus está falando conosco hoje, queridos. Se eu estou sendo contrário à palavra de Deus, a minha vida está amarrada. Aleluia! E qual é o pior estágio do ser humano, meus queridos irmãos? O pior estágio do ser humano não é o ser humano estar desempregado, não é ele ter uma casa, não é ele ter um carro, não. O pior estágio do ser humano é o ser humano ter tudo isso e viver uma miséria espiritual. O que as pessoas estão vivendo em sua maioria é uma miséria espiritual. Um dia desses, a gente foi levar ceia lá na casa do irmão Jair, e eu e o pastor Araújo estávamos conversando sobre isso, né? Estava falando para ele de uma disciplina que eu estava cursando sobre o aconselhamento pastoral, e aí
Um certo teórico dizia que nós devemos dar, louvado seja Deus, rumo para as pessoas que chegarem até a nossa vida, e que nós jamais, louvado seja Deus, podemos fazer com que as pessoas ficam sempre aleijadas ao nosso lado. Ou seja, se as pessoas vivem uma miséria espiritual, nós temos que levar a libertação a essas vidas. E como que a gente leva a libertação a essas vidas? Fazendo com que esta rebeldia seja quebrada. Rebeldia da obediência. Rebeldia, louvado seja o nome do Senhor, da contrariedade à palavra. Então, se o mundo vive a contrariedade da palavra, o mundo é rebelde, o mundo está abandonado. Se algumas pessoas dentro da igreja não obedecem a palavra, eles são rebeldes, é o que a Bíblia está dizendo. Eu estou me rebelando, ou seja, eu não aceito, eu sou contrário a isso. E eu preciso tomar um cuidado muito grande, irmãos, com isso. Eu preciso tomar um cuidado enorme com isso. Ah não, isso aqui eu aceito. Ah não, isso aqui eu não aceito. Ah não, isso aqui não. Quem é você, meu irmão? Quem sou eu para ser contrário ao que está a palavra de Deus, o que está escrito na palavra? Eu preciso aceitar. A Bíblia diz: vós já estáis limpo pelo poder da palavra que eu vos tenho falado. Não se rebela não, porque no Antigo Testamento a gente vai ver reis que fizeram o que era fez o que era bom perante a mão do Senhor, o Senhor abençoou. Mas os reis que fizeram mal contra, louvado seja Deus, o Senhor, fizeram mal perante os olhos do Senhor, a mão de Deus pesou. Os louvados seja Deus foram presos em aflições, foram presos em ferro. Isso aí a gente vai ver no decorrer da história da Bíblia, irmãos. Aleluia. A gente vai ver pessoas aprisionadas pelo pecado. Aprisionadas por quê? Porque não aceitam a palavra de Deus. Quando eu aceito a palavra de Deus, ela vai me libertar. Se pois o Filho vos libertar, eu serei livre. Eu quero profetizar na tua vida hoje uma liberdade extraordinária. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje uma liberdade, louvado seja Deus, que não vai ser mais contrária à palavra de Deus, mas antes vai aceitar aquilo que o Senhor já prometeu, aquilo que Ele já propôs em sua palavra. Eu vou viver o que Deus tem para que eu viva aqui nesta terra. Aleluia, aleluia. Eles desprezaram os conselhos do Senhor. Aqui, engrandecido seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o Senhor. Aleluia. Em Isaías capítulo 9, versículo 6 vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, eita glória, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então Jesus, Ele é o meu conselheiro, Ele vai, louvado seja Deus, me aconselhar. A palavra de Deus lá em Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz assim: há caminhos para o homem que parece ser direito, mas o fim deles é o quê? A morte. Quem se rebela acha que está correto. Quem se rebela contra a doutrina do Senhor, louvado seja Deus, acha que está correto. Quem não aceita a palavra do Senhor acha que está correto, e acha que vai viver uma vida abundante, e acha que no final vai para o céu, mas não vai não. A Bíblia aqui está dizendo: há caminhos para os homens que eles acham direito, que eles estão corretos. Igreja, correto está é a palavra de Deus, correto está é aquele que vive o que Deus manda, correto é aquele que obedece às escrituras, é aquele que ama o seu irmão, é aquele que perdoa o seu irmão, é aquele que vive, louvado seja Deus, a necessidade do seu irmão, é aquele que ampara o seu irmão, é aquele, louvado seja Deus, que não dissemina o mal, é aquele que não dissemina a fofoca, é aquele que não dissemina, louvado seja Deus, o mal que o diabo veio para poder implantar, é aquele que diz assim: não chega, é a ação do adversário, é aquele que contempla o agir do Senhor, meus queridos irmãos. E para essas pessoas que fazem o contrário, que são rebeldes à palavra, o fim é a morte. Mas aí, aleluia, no Salmo 107, esses mesmos que estão aprisionados em aflições em ferro, porque se rebelaram contra a palavra de Deus, vai dizer bem assim:
Versículo 12. De modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Ou seja, os rebeldes estão lá, louvado seja Deus, caído. E que não houvesse quem os socorresse. Mas há quem socorra. Porque há quem socorra, porque está aqui no versículo 13. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Clamaram ao Senhor. Igreja, o mundo, o servo que está, o servo não, o crente que está desviado, o crente que está afastado, o crente que está fraco, o crente que não obedece, o crente que resiste à palavra de Deus, ele está em um total estado de rebeldia, porque está sendo contrário à palavra. Uai, pastor, mas que é isso? Eu estou fraco aqui na fé, mas eu estou obedecendo a palavra, meu querido. Se estivesse obedecendo verdadeiramente, não estaria fraco, porque o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Se eu obedeço, automaticamente eu recebo a força do Senhor. Então, se eu estou desfalecido, o que eu preciso fazer? Epa, eu vou clamar ao Senhor. Se você clamar, o Senhor está dizendo, Ele vai te livrar daquela fraqueza. Mas se eu sou rebelde, contrário à palavra do Senhor, meus queridos, só o Senhor, louvado seja Deus, só a pessoa se arrependendo, o clamor dela ao Senhor em arrependimento, aí Deus vai livrar aquela pessoa das tribulações. E o que está dizendo essa palavra é isso. E clamaram ao Senhor, louvado seja Deus, e não houve quem os socorresse. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da sua tribulação, tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhe despedaçou as cadeias. Opa! A Bíblia acabou de dizer nos versículos anteriores que aquele que é rebelde, que é contrário às coisas de Deus, estavam ali presos, louvado seja Deus, nas sombras da morte, presos em aflições, presos em ferros, louvado seja Deus, estavam ali caídos, com o coração trabalhoso, louvado seja Deus, e não houve quem os socorresse, mas clamaram ao Senhor, Deus os livrou da tribulação, tirou das trevas, aleluia, e das sombras da morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, aleluia. E diz mais: tirou das trevas, das sombras da morte, e lhe despedaçou as cadeias. Quando eu sou contrário à palavra de Deus, eu estou preso em cadeias. Quando eu sou contrário à doutrina do Senhor, eu estou preso em cadeias. Mas aquele que está caído não tem condições de clamar, a igreja está clamando para que venha gerar uma esperança, que ele venha entender que ele precisa sair daquelas trevas, daquelas cadeias. Você, igreja, você precisa clamar. Eu não posso me entregar, irmãos, aleluia, eu não posso me entregar. Nós vimos aqui, louvado seja Deus, dois tipos de classe de pessoas. A primeira classe era aqueles errantes no deserto, sem direção, sem rumo, vida faminta, sedenta, alma desfalecida. Oraram ao Senhor, Deus foi lá e supriu. Alabacandarabassai. Agora nós vamos enxergar a segunda classe de pessoas, aqueles que se rebelaram contra a palavra de Deus, aqueles que viveram uma contrariedade à palavra do Senhor. Estavam vivendo sombra da morte, estavam presos em aflição, estavam, louvado seja Deus, ali acometidos ali de correntes, aleluia, engrandecido seja o nome do Senhor. Mas tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes pedaçou as cadeias. O clamor vai gerar resposta, querido. Os salmos iniciou: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia ela é eterna.
Mas por que render graças ao Senhor? Porque Ele é bom, porque Ele fez o caminho errante se tornar o caminho certo. É porque Ele pegou aquele que estava contrário à palavra de Deus, que era rebelde, que não aceitava. Louvado seja Deus, a palavra do Senhor, e louvado seja Deus, através do clamor, mudou a situação, quebrou as sombras de morte, quebrou, louvado seja o nome do Senhor, as trancas de ferro, irmãos. Aleluia. Aí o versículo 15 vai dizer: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Meus queridos, o mundo está vivendo uma situação arruinada, e nós entendemos aqui pela palavra do Senhor que o Senhor, Ele é bom porque a sua misericórdia é eterna. Porque rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. A sua misericórdia ela é eterna. Então o meu papel e o teu papel é clamar. E nesta madrugada hoje, de 3 às 4 da manhã, os 2 períodos, nós vamos continuar a clamar por aquele que está fraco. Senhor, se está fraco é porque está faltando a tua palavra, Pai. Senhor, se está no pecado, Senhor amado, é porque está sendo rebelde a tua palavra, Senhor. Então quebra aí essas trancas de ferro, quebra aí este mal, labacassora mandaracé, e Deus vai fazer esta grande obra, meus queridos, em nome de Jesus. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então o que eu vou fazer? Eu vou clamar, e o que vai acontecer? Deus vai me responder. Aleluia. Eu fiz até um fluxo aqui, que diz assim: a luta, se a pessoa se arrepender na tribulação, ela vai clamar. Se ela clamar ao Senhor, ela vai se arrepender, o Senhor vai ouvir, vai vir a resposta de Deus. E depois da resposta de Deus, o Senhor vai colocar tudo em ordem e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você crê nessa palavra? Você crê nessa breve reflexão? Então vamos fazer uma oração ao Senhor, para nós agradecermos. Eu quero louvar a Deus pela paciência dos irmãos, em me ouvir. Eu louvo muito o Senhor, o Senhor tem agido de uma forma muito diferente na minha vida, na vida da minha família, na vida dos irmãos, na vida da igreja. E eu creio, irmãos, que nós vamos vir de uma forma diferente, em nome de Jesus Cristo. Amém? Inclina aí a sua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. E nessa madrugada estaremos, louvado seja Deus, entregando mais um período de oração, de 3 às 3:30 da manhã, o primeiro tempo de oração, de 3:30 às 4 horas da manhã, o segundo tempo de oração, E amanhã, meio-dia, nós estaremos entregando o nosso jejum pelo grande clamor por estas vidas. O nosso clamor de meia-noite a meia-noite e meia, ela está válido, juntamente com a igreja, pastor Araújo, nós estamos ali clamando ao Senhor e cremos nesta mudança, amém? Nós cremos no sobrenatural da parte de Deus. Então, irmãos, não cesse de clamar, porque Deus está trabalhando ao nosso favor. Deus está no controle de todas as coisas. Enquanto você estiver clamando, intercedendo, eu quero te pedir, não peça por você, peça somente pelos outros. Irmãos, Deus vai cuidar, Deus está cuidando e Deus vai continuar cuidando da tua vida. Só se desperta, lembre-se, você é soldado e soldado não pode estar caído, não. Soldado não pode estar fragilizado, não. Soldado não pode estar manco na fé, não. Soldado tem que estar com o estandarte, louvado seja Deus, da sua arma, que é a palavra do Senhor. Louvado seja Deus ali em prontidão, pronto para guerrear, pronto para saquear o inferno. Deus, o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus nos chamou para saquear o inferno, para quebrar essas cadeias de ferro, essas cadeias de bronze, louvado seja Deus, quebrar esta contrariedade à palavra. E quem vai quebrar isso, irmãos, é o clamor da igreja, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar a Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui clamando a Deus pela vida dos irmãos. Pai amado, clamando a Deus pela vida do mundo, Senhor, daqueles que não conhecem o Teu Evangelho, clamando a Deus, ó Deus amado, pela vida daqueles que estão fracos na fé, que estão dispersos, que estão afastados, que estão, meu Deus amado, ó Pai amado, vivendo uma vida contrária à Tua palavra, Senhor. Pai amado, nos ajuda, nos socorre, e em Teu nome nós queremos repreender agora toda resistência contrária à Tua igreja, aquilo que veio para enfraquecer,
aquilo que vem para dividir esta igreja. Eu quero repreender agora no nome de Jesus Cristo. E que flua, Senhor, a tua grande obra. Que flua o teu poder, Senhor amado, nas nossas vidas. E que seremos uma igreja diferente, Pai, pelo poder da oração. Me trata, Senhor, trata cada um pelo poder da palavra, para que possamos viver a verdade do Evangelho e jamais negligenciar aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. Assim, Pai amado, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Jesus te abençoe. Vamos continuar orando e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Para a gente não perder o hábito, vira para o teu irmão aí do teu lado, o teu marido, o teu filho, e diz assim: ó, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aí você vai bater agora no ombro dele e vai dizer assim: ó, operando Deus, quem impedirá? Aí por fim você vai virar para ele e vai dizer bem assim: ó, o Senhor está dizendo para ti, se você clamar em sinceridade, Ele vai te ouvir e virá resposta e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Jesus abençoe, uma boa noite a todos, em nome de Jesus Cristo.